Voltamos, o nosso intervalo super rápido, tem muito conteúdo de valor ainda hoje. E a gente já começa com uma pergunta. Você sabe qual é a importância de uma cultura vencedora em uma organização? Empresas com uma cultura organizacional bem estruturada estão mais preparadas para enfrentar todos os cenários desafiadores do mercado, principalmente quando falamos em varejo. Através de estratégias de culturas, é possível que se forme uma equipe de colaboradores unida, eficiente, focada e alinhada com as metas e objetivos da companhia. Hoje convidamos um especialista do mercado varejista com foco em supermercados. Ele é CEO do Transforma Varejo e diretor do supermercado Catuxa. Seja bem-vindo, Rafael Haddad. Fala, pessoal. Boa tarde. Então, muita calma nessa hora. Perdão, posso ir com esse? Muito bem, pessoal, boa tarde, espero que todos vocês estejam bem, é um prazer estar aqui nesse Summit, parabéns para você, empresário que está aqui aberto a novos conhecimentos, que está buscando se capacitar, melhorar para poder colocar o seu negócio num próximo nível. Fico muito feliz com isso, até porque eu também sou empresário e eu sei como a falta de conhecimento muitas vezes acaba atrasando a nossa evolução. Então eu fico muito feliz e é um prazer muito grande estar com você aqui no dia de hoje. Contando um pouquinho mais da minha história, eu venho do setor supermercadista, os meus pais começaram lá na década de 90, construíram um supermercado e aí desde sempre estou lá, desde criança, correndo pelos corredores da loja, então sou nascido e criado dentro do varejo. Hoje, não só como diretor da minha rede, eu também tenho um evento para donos de supermercado, então eu sou um entusiasta do varejo, eu acredito muito no poder do conhecimento. E aqui, para o dia de hoje, eu trouxe uma palestra muito importante, que é sobre a cultura dentro das organizações, qual a importância dela, o porquê é tão necessário que a gente tenha uma cultura vencedora na nossa empresa e como isso vai fazer com que os nossos resultados, sejam alavancados quando a gente consegue olhar para o lado e ver que todas as pessoas estão indo para a mesma direção. Então, espero que a gente possa ter um excelente momento aqui hoje e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Deixa eu passar aqui meu PPT. Muito bem. Vamos falar então sobre o que significa uma cultura empresarial, Por que isso é tão importante? A cultura empresarial, ela é a combinação de comportamentos, atitudes, regras, visão, missão e valores que estão sendo praticados no dia a dia dentro da organização. A cultura é o guia que define os funcionários em direção às estratégias de trabalho definidos pela sua empresa. É por meio dela que cada pessoa compreende qual comportamento adequado no ambiente de trabalho, de acordo com o que é plausível pelas normas da instituição. Muito bem, pessoal. Então, você pode estar se perguntando agora, mas Rafa, será que na minha empresa nós temos uma cultura? Será que a nossa cultura ela é boa, ela é ruim? O que eu posso te dizer é, independente se você tem isso escrito no papel, toda empresa existe cultura, sendo ela percebida com notoriedade ou não. Por quê? Porque ela é a soma de tudo que está sendo praticado, de hábitos, de movimentos, de ações, até mesmo de pensamentos. Ou seja, a cultura, pessoal, é uma composição, de como as pessoas agem no dia a dia. E a primeira reflexão que eu quero trazer para essa tarde hoje, a cultura da sua empresa, ela estimula as pessoas a serem melhores, elas estimulam as pessoas a fazerem mais do que o necessário, elas estimulam as pessoas a buscarem resultados que talvez elas não buscariam em condições normais. Como que está sendo essa cultura na sua empresa? A sua cultura estimula os funcionários a quererem crescer, elas geram pertencimento, dentro da sua organização? Então, é uma coisa que a gente precisa começar a refletir. Eu sei que muitos de vocês têm empresas familiares, assim como a minha também é uma empresa familiar. E acreditem, pessoal, empresas familiares também requer muito
a cultura vencedora, a cultura empresarial bem definida. Independente se existe pai, mãe ou qualquer outro familiar lá dentro, é necessário que vocês tenham uma estratégia e que tenham comportamentos adequados. E agora eu vou dizer para vocês, por que é tão importante isso, né? O que resume basicamente a necessidade da cultura, né? A cultura bem definida, né, ela faz com que os colaboradores e as pessoas que trabalham lá dentro terem a dimensão exata do que devem fazer, acabam tendo mais facilidade para alcançar os objetivos e as metas propostas. Então, um dos pensamentos que eu começo na tarde de hoje é: você sabe para onde você quer ir? Você sabe quais são os seus objetivos? Eu sempre digo para as pessoas que quanto mais rápido nós descobrirmos o nosso propósito, mais fácil será de alcançar os nossos objetivos. Então, às vezes, pessoal, vocês estão lá todos os dias vivenciando cada dia como se fosse uma batalha diária e muitas vezes vocês não sabem onde quer chegar. Então, imagina só se a gente vai aqui no Porto de Santos, pega um navio e sai velejando. E aí, quando a gente vê, a gente percebe que o nosso barco, ele não tem um leme, ou seja, a gente não consegue dar direcionamento para onde a nossa empresa quer ir. E o que acontece nesses casos? Qualquer direção que o nosso barco for, está bom e a gente não vai poder reclamar, porque a gente não deu um direcionamento, nós não guiamos os nossos resultados e os nossos propósitos. Provavelmente você, em algum momento da sua empresa, não sei se é o momento atual ou algum momento, você já deve ter pensado que a sua empresa passou ou está passando por isso. E eu vou te dizer, a cultura ela tem um impacto muito grande nesse sentido, né? Quando a gente fala sobre propósito bem definido, né? Ou seja, quais são as essências da sua empresa, né? Para onde você quer ir, o que você quer fazer, quais são os valores que as pessoas têm que ter aí para estarem ao seu lado, para que o seu objetivo seja facilmente alcançado. Eu vou ler para vocês agora 3 pilares de uma cultura bem definida, bem desenvolvida, para que você consiga aí gerar um resultado estrutural. O primeiro ponto é a missão, que ela trata de um propósito da organização, ou seja, o motivo pela qual a sua empresa existe. Você deve estar se perguntando agora, pô, Rafael, mas eu sei exatamente por que a minha empresa existe? Será mesmo que você sabe? Será mesmo que você sabe o impacto que você tem na vida das pessoas que você atende e como você poderia ser cada dia melhor? A parte da visão também, né? Onde a sua empresa ela quer chegar, né? Qual que é a visão de futuro dela? Qual dor ela quer resolver? Ou aonde ou qual caminho, né, vocês pretendem seguir? E principalmente os valores, né? Os valores que são nada mais que as características necessárias das pessoas e também os valores que vocês transmitem, né, para os clientes para que vocês ajam da melhor maneira no seu negócio, né? Então, basicamente, a gente está usando um pouquinho do termo técnico aqui da essência da cultura de uma empresa, porque é extremamente necessário vocês entenderem por onde começar. Quando a gente fala de cultura, pessoal, nós precisamos entender que toda empresa precisa de um direcionamento muito claro. Muitas vezes, quando não tem uma regra bem definida, as pessoas elas podem interpretar de qualquer maneira e isso te gera um risco muito grande. Por quê? Porque às vezes as pessoas não sabem o que vocês esperam delas, elas não sabem para onde vocês querem ir, elas não sabem muitas vezes quais são os valores que elas precisam praticar ou até mesmo as características que elas precisam se desenvolver para alcançar os resultados no seu negócio. Então, se não existe esse alinhamento de expectativa, se não existe esse plano, essa resolução conjunta entre todo mundo que trabalha aí dentro, vai ser uma bagunça e vocês estarão com bastante dificuldade aí para poder alcançar os resultados. Então você vai perguntar para mim assim, legal, Rafa, então eu já entendi o que é cultura, eu já entendi sobre missão, visão e valores, eu já entendi a importância da cultura e eu como empresário agora, eu preciso aplicar isso no meu negócio, né? Então não adianta só também a gente falar de termo técnico, como que eu consigo amanhã mesmo já implantar a mudança no meu negócio e poder fazer com que a gente seja melhor direcionado. Então eu separei para vocês aqui alguns pontos interessantes e eu quero que vocês
tomem nota disso. Pessoal, o primeiro é começar a implementação da mudança. Então, o que significa isso na prática? Muitas vezes, pessoal, vocês querem mudar, vocês sabem as coisas que vocês precisam fazer, mas vocês têm uma certa resistência em mudar. Às vezes você olha assim, pô, eu queria colocar tal coisa, eu queria instituir tal tecnologia, ou eu queria formar tal processo, mas aí eu já penso naquela pessoa ou na outra pessoa, e eu acredito que ela vai ser resistente à mudança, então isso vai me dificultar e aí, consequentemente, acaba te desencorajando a conseguir mudar. Então, uma vez que você definiu a sua cultura, você precisa sim começar a executar a mudança. Empresas familiares, por exemplo, eu venho de uma empresa familiar, então posso dizer que eu passei por isso na pele. E como, claro, muitos dos meus alunos no varejo, né, eles têm empresa familiar e eles passam muito por isso, ou até empresas também que não são familiares. Tem pessoas com muita resistência à mudança. E o que significa isso? Significa um ambiente cômodo. Onde tem pessoas que não querem mudar, são pessoas que não pensam no seu crescimento. Então, o primeiro ponto aí para você levar em consideração, se você já está querendo implementar mudança e você está percebendo uma resistência da pessoa, saiba que ela não está disposta a alcançar o resultado que você gostaria. Fazer a definição da cultura atual. Então, isso tem que ser muito bem claro. Eu vejo muitas vezes empresas com sociedade onde cada sócio quer uma coisa, onde cada sócio tem valores diferentes, tem comprometimentos diferentes, tem entregas diferentes. Eu vejo empresas, por exemplo, que um sócio ele quer trabalhar melhor a lucratividade no negócio, o outro sócio ele quer partir para um plano de expansão, então ele não tem medo de fazer alavancagem, construir loja, investir em tecnologia, enfim. E muitas vezes essas duas pessoas elas acabam não se conversando. E isso é algo muito desafiador. Elas estão lá no dia a dia, praticando as suas ideias, colocando ali na ponta do lápis tudo que elas acreditam, e aí são dois movimentos contrários, né? Então uma pessoa olhando para a esquerda, outra pessoa olhando para a direita, e acaba que no final do dia não saem do lugar. Legal? Outro ponto, na hora que a gente está fazendo uma avaliação de cultura, eu gosto muito do lado analítico. Eu acredito que falta muito isso para os empresários no setor varejista, analisar um pouquinho dos resultados e entender para onde quer ir e quais são as consequências e os pontos positivos e os pontos negativos, as oportunidades que as pessoas terão se seguir determinados caminhos, quais serão os desafios que elas vão enfrentar para que elas consigam se preparar melhor, né? Então, avaliar os pontos a serem mantidos, excluídos ou implementados. Quando a gente pensa sobre mudança e cultura, muitas vezes vem na cabeça coisas novas, né? Ah, eu preciso colocar isso. Ah, eu vi uma coisa legal. Olha, eu vi em tal lugar, certa empresa, e eu me identifiquei com aquele hábito. Eu acho que a gente precisa colocar isso. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo de o quê? Rever a nossa casa, né? Fazer a lição de casa, que é o básico bem feito. Olhar algumas coisas que são ruins no nosso próprio comportamento, no nosso próprio direcionamento, nas estratégias que não vêm dando certo, e ter coragem e humildade para conseguir consertar essas coisas e refazer o caminho, refazer a rota. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de olhar para os próprios erros, olhar para as coisas que não estão dando certo e fazer com que essas coisas sejam ultrapassadas e que um novo caminho seja proposto, beleza? As metas a serem traçadas. Então, vou falar um pouquinho sobre a cultura de metas, né? No Brasil, eu acompanho, tenho alunos do sul ao norte do país, e eu vejo que muitas poucas empresas, elas são ligadas a resultados. Muitas vezes você tem aquela cultura legal, você tenta construir aquele ambiente, um bom ambiente, um ambiente receptivo, mas muitas vezes as pessoas acabam esquecendo da cultura vendedora, né? Não é só a cultura vencedora, a cultura vendedora. Então, como que está hoje a sua política de metas na sua empresa? Hoje, as pessoas que estão aí na sua empresa, elas estão fazendo a sua empresa funcionar ou elas estão fazendo a sua empresa dar resultado de verdade? Elas estão conseguindo fazer aquele algo a mais para que no final da linha ali o seu resultado seja mais expressivo? Como que está sendo o seu comportamento perante as metas, né? Então, quando você
começa a acostumar a sua equipe, o seu time, a alcançar resultados maiores, né? A sair um pouquinho da zona de conforto, a ter um pensamento crítico melhor sobre as coisas que ele está atuando. Peraí, aqui eu consigo melhorar, isso eu consigo fazer diferente. Eu acredito que nessa posição aqui a gente consegue ir para um caminho melhor e alcançar coisas diferentes, fazer mais do que o necessário, né? Eu costumo falar isso muito para os meus alunos supermercadistas. Fazer mais do que o necessário não significa, por exemplo, o seu açougueiro ir lá no açougue, cortar a carne, correr para o caixa e operar o balcão ali para passar ao cliente e colocar o produto na sacola. Fazer mais do que o necessário, muitas vezes, significa você, dentro da sua função, fazer todo o seu escopo de tarefas, né? Então, fazendo um comparativo ali com o repositor, muitas vezes a gente acredita que um repositor de mercado, ele só vai pegar o produto no estoque e colocar lá na gôndola, na prateleira e acreditar que esse trabalho está sendo bem feito. Não, peraí, hoje um repositor ele pode fazer muito mais do que isso, né? Ele hoje precisa entender de layout, ele precisa saber sobre cross-merchandising, ele precisa validar datas de validade, né, para saber se não está estragando produtos, precisa ter uma boa comunicação, falar com clientes, entender a percepção das pessoas, as expectativas que ela tem sobre produtos novos, produtos que estão sendo introduzidos no mercado, ou seja, política de preço. A gente vive um momento de inflação, a economia ela está de certa forma estável, mas já existiram momentos melhores, então muitas vezes as pessoas acabam até tendo um desconforto em relação a isso. Então, consequentemente, você precisa ali preparar melhor as pessoas, né? Então, o ponto das metas é algo muito importante na sua organização. Os colaboradores precisam ser informados e participarem das mudanças. Isso é uma coisa, pessoal, onde muitas pessoas acabam errando na hora da implementação da cultura. Porque uma pessoa, anotem esse código aí que é muito legal, as pessoas só mudam quando a mudança faz sentido para elas. E o que significa isso? Espera aí, Rafa, então quer dizer que as pessoas precisam aceitar as mudanças aqui na minha loja? Então se eu tentar implementar uma coisa nova, eu vou ficar sobre avaliação? Não, não significa isso. Existe a diferença entre entender e existe a diferença entre aceitar. Quando você garante que as pessoas entendam as mudanças e o porquê você está mudando, fica muito mais fácil delas conseguirem brigar por vocês e comprarem a briga ali do desafio novo e implementar os novos pontos a serem seguidos. Muitas vezes, o erro de muitos empresários é fazer o quê? Justamente implementar as mudanças. Olha, eu defini a cultura, eu entendi que eu preciso colocar meta, eu entendi que eu preciso buscar mais o meu resultado e fazer coisas diferentes. E aí sai atropelando, fazendo as coisas uma em cima do outro, não avisa ninguém das mudanças ou avisa de uma maneira muito simples, muito rasa, onde as pessoas não conseguem entender o porquê daquilo e aí elas acabam não sendo comprometidas ou o resultado delas acabam sendo muito ruim. Como a gente sabe, o nosso varejo brasileiro, eu falo porque meu pai ele foi feirante de rua, né? E sempre nos últimos anos a gente sempre vem com as pessoas dizendo mas o varejo vai acabar, vai ser 100% online, o varejo físico está morrendo. Pelo contrário, o varejo físico ele está mais vivo do que nunca, pessoal. E o varejo ele é reproduzido por pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de varejo. Então, formar grandes pessoas, grandes colaboradores, grandes líderes, né? Para tocar a tua operação. E o processo de liderança não significa também só aos colaboradores, significa também aos gestores, né? Os gestores precisam ser grandes líderes, eles precisam motivar essas pessoas a fazerem mais do que o necessário, beleza? Um último ponto aqui que eu acho interessante a gente comentar e dar um foco sobre isso é a parte de liderança. Por que a liderança? Pessoal, hoje no mercado de trabalho está faltando líderes, está faltando pessoas que se posicionem, está faltando pessoas que coloquem os seus pensamentos, que conseguem gerir não só os processos da loja, os resultados, os indicadores, como também as pessoas que estão abaixo dele, né? Antigamente, nos anos 90, por exemplo, para quem é do varejo vai saber disso,
os líderes eles tinham apenas um aspecto, né? Eles olhavam sempre para o lado da execução e o lado da comunicação. Então, se a gente pega líderes antigos, né, a gente vê um perfil de pessoas que botam a mão na massa ou que delegam, enfim, dão feedback ali sobre o que precisa ser feito para a sua equipe. Entretanto, o mundo mudou, as pessoas mudaram, o varejo mudou, a concorrência está mais alta, ou seja, o nível acabou subindo e, consequentemente, o conhecimento ele acabou também melhorando. Ou seja, e aí nesse escopo, né, de perfil, não somente o lado executor, como também o lado comunicador, existem duas estruturas muito importantes para que os líderes tenham bastante êxito aí na sua empresa, que é o lado analítico e o lado planejador. Pois é, muitos líderes, não só líderes, como também proprietários, sócios, diretores de empresas, acabam esquecendo dessa parte de planejamento e de análise de resultados. Pessoal, nós precisamos mensurar resultado, nós precisamos mensurar as ações que nós fazemos, o que está dando certo, o que não está dando certo, se justifica o investimento que a gente está fazendo, se aquele lado que nós escolhemos está sendo o lado correto, se as pessoas que estão na nossa organização hoje, elas de fato estão dando o resultado que nós esperamos sobre, por exemplo, o valor que elas recebem. Como que estão isso? Porque é difícil mesmo empreender no Brasil, é desafiador e você, gestor, precisa ter o máximo de conhecimento possível para que você consiga colocar aí em execução na sua loja. E eu fico muito feliz, por exemplo, com a oportunidade que muitos de vocês estão tendo nesse Summit, né? Que é uma transmissão de conhecimento, aqui é uma oportunidade muito rica, onde diversos palestrantes estão falando muitas coisas legais que vão fazer com que o seu negócio, né? Fazer com que até o seu lado profissional, pessoal, ele avance para o próximo passo. Então, esses ambientes fortalecem muito o nosso varejo. Muito bem, então vamos falar um pouquinho mais sobre liderança, né? Vamos entender qual é o real impacto da liderança sobre isso, né? Então, a cultura é a soma das ações dos líderes. Se os princípios não estão sendo efetivos, a liderança é o caminho para ajudar o time a desaprender certos hábitos culturais ineficientes e absorver padrões novos. Muito bem. O que significa isso na prática? Pessoal, vocês não fazem ideia como a liderança tem um impacto sobre as pessoas que estão no seu negócio. Muitas vezes falando sobre motivação, desmotivação, impacto na mudança, engajamento nos resultados, sobre até as mudanças que vocês estão interferindo. Muitas vezes para os seus colaboradores são os líderes que estão ali no contato mais próximo para essas pessoas, são os líderes muitas vezes que têm o poder de influência sobre essas pessoas, são os líderes muitas vezes que conseguem absorver a necessidade da mudança ali contínua ou algum desvio de rota ali necessário para o seu negócio continuar performando da melhor forma. E se nós não tivermos líderes capacitados, pessoas preparadas para conduzir o nosso negócio, dificilmente a nossa cultura será mantida, ou seja, os líderes têm um peso muito grande nesse processo de cultura, beleza? Rafa, quais ações que ajudam o fortalecimento da cultura? Então, separei algumas coisas aqui para vocês. Feedbacks constantes, ou seja, estamos vendo líderes que não estão conversando com os colaboradores, estamos vendo empreendedores que não conversam com seus funcionários, que não conversam com as pessoas na sua empresa. E aí, muitas vezes, essa distância acaba causando um grande problema. Nós também temos aqui a questão do desafio. Eu acredito muito, como empreendedor, no processo da evolução contínua. O que significa isso na prática, o processo da evolução contínua? Todos nós precisamos aprender algo diferente todos os meses. Se você olha para a sua equipe hoje, se você olha para a sua empresa, como estava a sua empresa, como estava a sua equipe no dia 1 de janeiro de 2022 e como está a sua empresa e os seus resultados hoje? O que vocês evoluíram? Como vocês cresceram? O que vocês aprenderam de novo para que os resultados da sua organização
possam estar sendo melhores a cada dia. Se a gente não tem um processo de desafios constantes na nossa empresa, se a gente não estimula as pessoas a buscarem o resultado, pessoal, nós estamos criando um monte de zumbis na nossa organização. Estamos criando um monte de pessoas que estão acostumadas a só fazer o nosso negócio funcionar. E quando a gente tem pessoas na nossa organização que não buscam o resultado, nós estamos tendo um fracasso na nossa cultura, beleza? Saber ouvir e captar percepções, construir relacionamentos com os colaboradores. Isso é algo muito importante a ser feito. Pessoal, certa vez eu li um livro, Dale Carnegie, que fala sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. E um conselho muito sagrado que ele dá naquele livro é justamente isso, né? Se você quer ganhar influência sobre as pessoas, se você quer ter um poder de persuasão melhor, se você quer se conectar de uma forma assim que você jamais conseguiu, conheça melhor o seu time, gere relacionamento, entenda como essas pessoas conseguem fazer de melhor, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, quais são as metas e os sonhos dessas pessoas, porque assim, conhecendo a sua equipe, vocês conseguirão ajustar ali as suas funções e vão conseguir ter melhores resultados. Estimular o propósito e ser o exemplo dentro da sua organização. Ou seja, as pessoas sempre vão buscar por referências, elas sempre vão querer olhar para o lado e encontrar pessoas onde serão um espelho. Elas sempre vão querer que você seja de fato um pilar, uma base, para que ela saiba se realmente o caminho que ela está seguindo é um caminho positivo, tá? Então, sobre o poder de influência, né? Como a influência se reproduz dentro da loja? É através do exemplo, pessoal. Se mais pessoas estiverem aderindo, tá? Estiverem aderindo a sua cultura, o seu movimento, as suas ações, os seus hábitos, se mais pessoas estão conectadas com o seu propósito e vão conseguir ali fazer com que o seu resultado seja melhor, o poder de influência vai reinar e a sua cultura será dissipada de uma forma ali mais leve, mais fluida. Se caso contrário, você tiver mais pessoas que não estão dando 100%, que não estão conseguindo alcançar os novos resultados, que não estão conseguindo sequer fazer o básico na sua empresa, provavelmente você vai ter um problema, porque essa cultura ruim será dissipada da mesma forma, beleza? Então, para a gente encerrar, eu vou dar de conselho aqui 4 ações para que você não tenha problemas com as pessoas aí na sua loja, né? Então, o primeiro é estar conectado e alinhado com os colaboradores. Isso é muito importante. Ter valores semelhantes. Quando você tem valores semelhantes das pessoas que você trabalha, o processo é muito mais fluido, a sinergia ela aumenta e vocês conseguem implantar as mudanças com mais rapidez. Propósito bem definido, ou seja, você precisa estimular o propósito das pessoas que estão ao seu lado e você também precisa se conhecer e saber para onde você quer ir, o que você quer da sua vida, aonde você quer chegar, qual que é o objetivo, não somente da empresa, como o seu, de pessoa, né, o lado pessoal. E por último, a motivação. Nós sabemos que a motivação, ela basicamente tem 2 vertentes, né? A motivação intrínseca, a motivação extrínseca, ou seja, algo de dentro, né? O que mexe com você. Você está conseguindo trazer palavras, né, de agradecimento para o seu time, você está conseguindo gerar reconhecimento das pessoas. Motivação extrínseca, né, que é o externo, que vem de fora. Você, de certa forma, estimula as pessoas com um chocolate, um prêmio, uma cesta básica, alguma coisa que venha de fora e que vá ali motivar a pessoa a fazer mais do que necessário. Então, todos esses movimentos vão ajudar na sua construção da cultura. Por último, para encerrar, eu vou deixar uma frase muito interessante do livro Mentalidade Empreendedora. O pessoal pode colocar na tela aí. O exemplo transmite o DNA da cultura organizacional de uma empresa. É a orientação em atos que fala muito mais que qualquer sermão. As atitudes de quem está acima da hierarquia da empresa servem de modelos para todos os demais. Ou seja, cultura é o DNA, o exemplo vai ser o que vai fazer vocês alcançarem o próximo nível.
Excelente, Rafael, obrigada pela participação, mas fica ainda aqui com a gente porque chegamos ao momento de perguntas e respostas. Você que ainda não enviou a sua dúvida, dá tempo, a hora é agora, o Rafael está aqui para responder. E quem já participa com a gente é o Carlos Mendes e pergunta o seguinte: eu tenho um mini mercado e tenho problemas com a alta rotação de funcionários. Você tem alguma dica para quem passa por isso? Muito bem. Sobre a rotatividade de funcionários, nós podemos analisar de diversas formas e não existe apenas um motivo. Então, por exemplo, se a gente for olhar para o viés de recrutamento e seleção, se quem está recrutando pessoas que não têm um perfil compatível com a organização, você provavelmente vai ter um furo no futuro. Se você tiver, por exemplo, uma liderança descapacitada, uma liderança que só desmotiva os colaboradores que estão lá no lado operacional e, consequentemente, acaba desmotivando muita gente, você também tem um turnover alto. Se o seu salário, por exemplo, se a entrega que a pessoa está tendo que fazer não for compatível, por exemplo, com a remuneração, ela também não vai querer ficar. O varejo está sendo muito desafiador. Cada vez menos as pessoas estão tendo interesse em trabalhar dentro das organizações, né? Então, o que eu sempre falo para os meus alunos: façam uma empresa melhor. Você precisa gastar rios de dinheiro com isso? Não. Por exemplo, na nossa empresa, nós construímos uma área de almoço, nós investimos, por exemplo, numa mesa de ping-pong, de pimbolim, nós colocamos um puff lá, uma coisa legal, descontraída, para o pessoal ficar se sentir mais à vontade, e foi uma coisa que eles gostaram muito. Então, assim, existem diversas ações que você pode fazer que vão gerir ali melhor a motivação das pessoas. Mas, claro, primeiro eu olharia para as ações que você está tendo dentro da loja. Primeiro corta o que desmotiva para depois aumentar o que motiva. Gente, então, ou seja, ao contrário, né? Vamos focar realmente no que está dando certo e, assim, até no caso, deixar com mais recursos o que está dando certo, pelo que você falou. E o que está dando errado, a gente, claro, olha, mas e tenta já ao mesmo tempo, em paralelo, já fazer essas mudanças. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo? É meio difícil. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo, mas depende muito de como está a situação de cada um. Então, por exemplo, imagina só que o meu RH ele não está fazendo a contratação como deveria. Então, provavelmente, todo mundo que está entrando, ela vai ter um perfil ali duvidoso sobre os valores e sobre a compatibilidade da pessoa e do cargo. Então, provavelmente, ela vai ter um grande problema. Porque ali vão ter várias pessoas, provavelmente elas vão se desmotivar muito rápido. Consequentemente, a desmotivação ela vai ali se expandir dentro da loja. Então, você vai ter um problema de cultura, consequentemente de resultados. Então, depende de cada um. Dá para fazer os dois? Dá para fazer os dois. Eu prefiro ter foco primeiro no que está te atrapalhando, para você neutralizar e aí depois partir para ações que você consiga melhorar ali o clima da organização. Maravilha. Quem participa agora é a Lívia Maciel, obrigada pela participação, e ela pergunta: Rafael, você tem algum exemplo de uma empresa do varejo que conseguiu aplicar uma cultura vencedora? A minha. Olha! Eu vou te falar. Para ser sincero, assim, falando rapidamente da minha história, eu não queria trabalhar no varejo. Né? Eu tive uma infância, como eu falei, eu vim de uma empresa desestruturada, então eu nasci numa empresa onde meus pais trabalhavam de segunda a segunda, das 7 da manhã às 10 da noite. Ou seja, não quero isso pra minha vida, não. E fui morar nos Estados Unidos, fui fazer uma faculdade lá e acabei voltando porque a minha família ela acarretou uma dívida de R$2 milhões. Nossa. E aí eu tive que voltar para poder ajudar minha mãe nesse processo. E quando eu voltei, eu percebi assim, claro, eu peguei muita coisa errada, muito roubo, etc e tal, mas existia a falta de gestão, existia a falta de pessoas competentes. Então, nós remapeamos ali todo o processo, todas as pessoas que estavam lá. E assim, a cultura, como eu falei, ela é uma soma de tudo. Ela é uma soma de hábitos, de comportamentos, de regras, de como as pessoas estão lá no dia a dia. Então, por exemplo, se você chegar na sua empresa e ninguém está fazendo mais que necessário, está todo mundo lá andando tranquilo, e aí você pega uma pessoa que às vezes está interessada em querer crescer, mas ele olha para o lado, olha para o outro lado, olha para... Ele para, né? E aí ele vê que deixa como tá, existem várias pessoas que não se esforçam para fazer o básico. Qual é o estímulo que essas pessoas estão passando para ele? Então, eu acredito que, fielmente, numa boa liderança, assim, eu particularmente gosto do investimento, assim, no treinamento de pessoas. Acredito que as pessoas elas têm que ser capazes. Eu não acredito só no poder da liderança, eu acredito que existem processos que precisam ser seguidos
porque sem processo não existe produtividade e sem pessoas qualificadas não tem como seguir processo. E fazendo esse composto, você consegue sim aí alcançar a cultura vencedora na sua loja. Vencedora e vendedora, Exatamente. porque precisa aumentar o faturamento. Exatamente. Quem participa agora é o Luiz Carlos Nolasco. E ele fala o seguinte: bem, Rafael, nem todas as empresas aceitam um perfil de um funcionário com uma cultura vencedora. Para te dizer a verdade, tem empresas que limitam esse tipo de perfil, que acho que é mais ou menos o que você falou, né? A pessoa, ela está num contexto, ela tem interesse, mas se ela olha para o lado, ninguém está fazendo, melhor eu não fazer, vai que eu, enfim, né? Eu tô fazendo pro bem, mas as pessoas podem me interpretar. É assim, existem os laranjas podres e existem as pessoas que são aversas a mudanças. Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que realmente ela é destrutiva, ela é tóxica, ela tá lá dentro da empresa e ela só atrapalha, essa pessoa ela precisa ser eliminada o quanto antes. Vocês precisam tirar de lá. Empresários, eu sei que dói, eu sei que a rescisão é alta, eu sei que muitas vezes a pessoa tecnicamente ela até entrega um resultado, mas comportamentalmente ela não é tão boa. Eu acredito fielmente que ela precisa sair de lá. Eu não posso ter uma pessoa dentro da minha organização que traz benefícios e malefícios na mesma proporção. Em contrapartida, eu também tenho pessoas... Claro, a gente sabe que 100% das pessoas da organização, elas não vão conseguir ser proativas, fazer mais do que o necessário, ter aquela cultura vencedora e cair para dentro do problema e vamos lá, vamos executar. Nós precisamos, claro, né, de pessoas para compor ali o elenco da nossa empresa. A gente sabe que nem todo mundo vai ser assim. Mas essas pessoas, elas precisam pelo menos ter um pré-requisito básico: não atrapalhar. Então, se eu tenho uma pessoa que ela não está respeitando a mudança, que ela está dificultando o processo de evolução, ela já está atrapalhando. Por mais que ela até tenha um bom comportamento, por mais que ela até tenha uma boa técnica, ela ainda está trazendo malefício. O grande problema é que muitos empresários acabam não enxergando isso como um problema. Eu sei que muitas vezes o nível está baixo, eu sei que vocês têm dificuldade para contratar pessoas, mas aí que tá, isso não, o escolher não fazer, o escolher não mudar, não é um problema técnico, é um problema de comportamento. Eu escrevi um livro sobre recrutamento e seleção e no estudo que eu fiz, 85% das empresas varejistas contratam candidatos por conta de atributos técnicos. E aí falta essa outra parte que você falou. 90% das pessoas que são demitidas no varejo são demitidas por problemas de comportamento. Então o que isso quer dizer? Não é o não sei fazer, é o não quero fazer. E aí tem um desafio muito grande. Com certeza. Rafael, muito obrigada pelo conteúdo, obrigada pela participação, obrigada por ter aceito o convite. Legal, agradeço, obrigado a todos que estão assistindo hoje, pessoal da Elgin, por esse summit maravilhoso. Parabéns por você que está aqui adquirindo conhecimento. Saiba que eu tenho um orgulho muito grande de você. Obrigada mais uma vez. E agora o nosso segundo sorteio do dia vai premiar a quem nos assiste com um produto Elgin que será revelado pela nossa roleta da sorte, que está aqui que a gente sempre mostra, aqui, ó, nosso autoatendimento lindo, Tower 32. E aqui você pode ganhar um leitor de código de barras, uma impressora de etiquetas, air fryer, churrasqueira elétrica, aspirador robô, secador, cafeteira elétrica ou umidificador. Lembrando que todos estes produtos são da Elgin, marca que está presente na casa de milhões de brasileiros e agora também pode estar na sua. Você sabia que a Elgin é uma empresa 100% brasileira, né? Para participar, você deve seguir 3 regrinhas. Mandar a hashtag Elgin Brasileira aqui no chat, estar inscrito no canal do YouTube, Elgin Automação, e também estar inscrito no evento summitdaautomação.com.br. Não adianta só estar aqui, gente, acompanhando a gente pelo YouTube. Tem que se inscrever também no nosso site. Quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. O sorteio será logo após o final do último painel de hoje. Recadinho dado, voltamos daqui a pouco para falar sobre como as impressoras Elgin impulsionam os negócios. Nos vemos já já.